É bom estar aqui. Eu e a Valquíria tivemos um início de ano muito interessante, muito puxado, onde nós passamos pouco mais de 2 meses ali nos Estados Unidos, em Dallas, tentando aprender um pouco mais de inglês, né? Fizemos um curso intensivo lá na Universidade Batista de Dallas. Foi um tempo fantástico, conhecer novas pessoas, pessoas de várias partes do mundo. Ficamos ali pouco mais de 2 meses. Voltamos para o Brasil. Uma semana depois, nós viajamos para a Alemanha para visitar o nosso filho, o Lucas e a Amanda, lá em Frankfurt. E vocês podem pensar, poxa vida, mas como que viaja, né, assim? Mas, na verdade, a viagem para a Alemanha foi marcada bem antes. Depois surgiu essa bolsa para que a gente fosse lá para Dallas, então ficou essa coisa assim. E eu pensei assim comigo, né? Agora, lá na Europa, na Alemanha, vou arrebentar com o meu inglês. Diz que esse cara não fala nada mesmo, então não tem essa coisa de ficar me corrigindo toda hora e tal, né? E pude gastar um pouco de inglês, porque o alemão é impossível, né? Acho que só eles conseguem falar. E vários deles falam inglês, com sotaque alemão, mas falam, né? Então a gente deu ali para se entender, visitamos várias cidades ali, tive o privilégio, 2 coisas marcantes, de uma viagem à Normandia, na França, poder visitar a abadia do Monte Saint-Michel, que é algo... Para quem está envolvido com isso aqui, passamos um dia ali, se deleitando naquilo, né? Lá, mais de 1000 anos tem aquilo lá. Toda a história que está por trás daquilo. E também o privilégio de visitar Wittenberg, dentro dos 500 anos aí da Reforma, uma graça de uma cidade, mas de uma história extremamente relevante para nós. Em suma, nós ficamos quase 3 meses viajando. Tempo fantástico, comida boa, algumas nem tanto, mas eu não tenho muito problema com isso. Gente nova, lugares fantásticos para conhecer, muita coisa bacana. Nós tivemos a oportunidade de rever o nosso filho, a nossa nora, há tanto tempo, né, que eles já estão lá e tudo mais. Então, a oportunidade disso, e como é gostoso viajar, não é verdade? Como é gostoso. É interessante que você conversa com quase todo mundo aí, e as pessoas vão sempre estar falando, eu quero viajar. Eu gostaria de viajar, eu gostaria de conhecer novas culturas, nova língua, costumes, enfim, essas coisas todas. Mas não tem nada melhor do que voltar para casa, não é verdade? Você estranha travesseiro, estranha colchão. Chegamos lá na Europa, lá na Alemanha, não tem ar-condicionado naquele lugar. E já estava o verão, estava muito quente. Tivemos que quebrar um galho lá com um ventilador, né? E agora estão penando lá, o verão está muito forte lá também, a preocupação básica somente com frio. Mas todas estas coisas nos fazem lembrar da nossa casa, do nosso lar, do nosso cantinho, do nosso jeito, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos queridos, a nossa igreja. Que vontade de comer uma feijoada, um churrasco, né? Essas coisas todas, a nossa cama, você ligar a televisão, entender o que está acontecendo, enfim. É muito bom voltar para casa, não é verdade? A gente gosta, é bacana, o tempo lá e tudo mais, mas a gente não vê a hora de voltar para casa. É muito bom isso. Ontem eu e a Valquíria, no nosso dia aí, no nosso sabático, nós fomos ao cinema assistir Homem-Aranha. Como é que é o subtítulo do filme? De Volta ao Lar. De Volta lá. Homem-Aranha. Uma boa diversão, filme familiar, tá? É bacana o filme, vale a pena, se você puder ir também, e ver por que ele tem esse título assim.
Por que eu estou falando isso? Acho que já deu para vocês perceberem pelos nossos cânticos aqui. Aliás, a banda sua está de parabéns pelas músicas. Nós vamos refletir um pouco hoje sobre o céu. O nosso verdadeiro lar. Aliás, o título dessa mensagem não é meu. Eu copiei de um livro da Joni Eareckson. A Joni, mais conhecida como Joni, os mais antigos aqui vão lembrar dela, ali na década de 70, 80, por ali. Ela, uma jovem, sofreu um acidente, foi fazer um mergulho, quebrou a coluna e ficou tetraplégica. E o livro dela, o mais famoso, né, o Joni, conta a história da luta dela, de recuperação, a briga dela com Deus, as várias coisas, ela já cristã, mas não entendendo por que aquilo tinha acontecido com ela e tudo mais. E o tempo passou, e hoje ela é conferencista, escritora, pintora, pinta com a boca quadros fantásticos, faz cartões também e tudo mais. Enquanto estávamos em Dallas, ela falou um dia na capela, tive esse privilégio também, né? Quase que eu desço lá para pedir um autógrafo, mas tinha que voltar para a aula. E interessante, ela na cadeira de roda, esses anos todos, num determinado momento, ela se meio que engasgou, e sentindo muita dificuldade, que o marido que estava junto, veio e forçou muito aqui na barriga, mas com muita força mesmo, quase que dando um murro nela, para que aquele refluxo saísse dali e tudo mais. E todo mundo assim, ela falou, não, fica calma, se ele não fizer isso, eu morro. Né? E Joni escreveu esse livro, Céu, Nosso Verdadeiro Lar. Não é um livro teológico, muito baseado na Bíblia, mas sem a preocupação de entrar dentro de teologia, ficar questionando, debatendo uma série de coisas. Recomendo a leitura. Está difícil encontrar, ele está esgotado a sua edição, mas num sebo aí você ainda pode encontrar. Céu, Nosso Verdadeiro Lar. Olha, por melhor ou pior que seja aqui, o nosso verdadeiro lar é o céu. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em João 14. Abra a sua Bíblia, não terá projeção. Falei com os meninos que eu dei uma folga para eles hoje. João 14, de 1 a 6. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde vai, Senhor, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esse versículo tão conhecido, né, o versículo 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está dentro desse contexto, de quando Jesus fala sobre a nossa morada, o nosso verdadeiro lar. Agora, já há algum tempo que eu gostaria de refletir com vocês aqui sobre o céu. A oportunidade que surgiu foi agora, por isso, tocando nesse assunto. Não é comum se falar sobre o céu. Nós temos ouvido muitas pregações, você entra na internet, ou você vai onde que for, a maioria das mensagens parece mensagens de autoajuda. Então, a coisa está sendo de uma tal forma, não que isso não seja importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas está muito voltada para o aqui e agora. Parece que nós nos acostumamos
com essa terra, com as coisas que estão aqui, de acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer viagem, passear, comprar o que você quer e tudo mais, se acostumando com isso aqui. Conta-se uma história, eu confesso a vocês que eu nunca testei, então não sei se é científica, que é aquela coisa do sapo, cozinhando o sapo. Se você ferver uma panela de água e jogar um sapo lá dentro, ele pula para fora. Vapt-vupt. Mas se você colocar a panela com água fria, de preferência pegar lá do habitat do sapo, e colocar ali no fogo, ele vai cozinhando junto com aquela água que está esquentando. E quando ele perceber, já era. Num certo sentido, nós estamos assim. E Satanás é muito astuto. É por isso que de vez em quando, a igreja, a história da igreja, ela é abalada com algo sério. É como se Deus quisesse dar a sacudida na gente, nos acordar. Perceba o que está acontecendo. Quando a gente olha para a história, principalmente para a história da igreja, nós vamos estudar de pessoas cuja sua mente, o seu agir, o seu dia a dia estava voltado para aqui, mas ele tinha os olhos fixos no Senhor, no céu. Eu acho que é muito notório, e a grande maioria aqui deve saber disso, a respeito, por exemplo, dos escravos nos Estados Unidos. Os seus cânticos, os seus hinos. Por quê? Por causa do sofrimento pelo qual eles estavam passando. É como se o céu fosse a libertação deles. Eu vou confessar algo para os irmãos. Talvez eu esteja até pecando. Eu peço perdão aí, acerto com Deus. Mas, por exemplo, com relação à perseguição que há na China. Há muitas pessoas sofrendo perseguição ali, sérias. A gente ouve relatos disso. Alguns dos nossos conhecidos têm ido lá e têm nos relatado esse tipo de coisa. E aí, pede-se à igreja para que ore, para que haja liberdade para eles, para que eles tenham disponibilidade de pregar o evangelho, de viver uma vida comum. Eu confesso a vocês que lá dentro no meu íntimo, eu falo, Senhor, será que é isso mesmo? Eu tenho medo que ele se torne como nós. A igreja que mais cresce hoje, no subterrâneo, nas coisas lá, debaixo daquele sofrimento. Eu não estou dizendo que eles têm que pagar o preço por aquilo, sofrer, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos deixar nas mãos de Deus. E nós nos amoldamos a isso aqui. Nós estamos nos acostumando com essa terra. Tem um vídeo aí no YouTube, eu confesso a vocês também, eu fui procurar, não achei. Recebi no Facebook. E depois quando você procura, você não acha mais o negócio lá. Que é até um pregador, que ele entra com uma corda enorme. Já viram isso? Ele entra com uma corda enorme, sei lá, tem uns 20 metros de comprimento. E ele diz o seguinte: imagine que essa corda toda é eternidade. E aí cá na pontinha, ele pega aqui na pontinha, uns 5 centímetros. E diz assim, esta é a sua vida. E você e eu, nós nos preocupamos com isso aqui. Enquanto isso tudo está para lá, gente. O próprio Senhor Jesus nos advertiu a esse respeito. Cuidado, olhem aonde vocês estão ajuntando tesouros. O que é a terra? É a morada dos homens. No Salmo 115, o verso 16, parte B do versículo 16 do Salmo 115.
A parte B diz assim, Salmo 115, verso 16. Vamos ler o versículo todo. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. A terra, antes de mais nada, é a morada dos homens. Deus fez tudo isso aqui para nós. Para que conseguíssemos viver aqui nos sustentando, tivéssemos conforto, tivéssemos filhos, enfim, tudo isso Deus fez. Tivéssemos deleite em ver a criação de Deus, uma boa companhia, estar com amigos, com parentes, com entes queridos, com a igreja, estarmos aqui em comunhão. Então Deus fez esse universo para os homens. É bem verdade que o homem não tem cuidado bem dessa morada que Deus preparou para ele, enquanto aqui está, enquanto peregrinos. Agora, por que essa terra, este mundo, desperta tanto interesse em nós? A tal ponto, existe uma piadinha aí, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente faz de tudo para ficar enraizado, arraigado aqui neste local. E a grande maioria das vezes, nós perdemos a noção do eterno, do céu. Em 1 João, um texto muito famoso, 1 João 2, 15 a 17. João vai nos mostrar por que a terra exerce tanto fascínio na gente. 1 João 2, de 15 a 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Uma outra versão vai falar sobre isto. Essas coisas nos atraem, nos prendem, nos sugam, faz com que nós queiramos ficar aqui o maior tempo possível. E esqueçamos, façamos pouco caso, ou deixamos para um segundo plano a respeito do céu. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo que não querem ir para o céu? Céu é muito chato. Aquele negócio de ficar lá, anjinho, aquelas nuvens, uma harpa na mão, tocando, louvando e tal. Aí você imaginou a eternidade nisso? A pessoa que fala isso, que pensa isso, desconhece o céu. O que é o céu? Paulo, em 1 Coríntios 15, vai falar, por exemplo, sobre o corpo que lá estará. Marta, uma nova perna, um novo corpo. Sabe uma coisa bacana que eu vou gostar muito lá? Apesar de que minha mãe está aqui, talvez ela não goste disso, mas eu vou ter um novo nome. A Bíblia fala sobre isso. Aliás, que só Deus sabe qual é o nome. Vai me dar uma pedrinha branca com o meu nome. Hoje me chamar de Genivaldo, Teobaldo, Gevaldo, entendeu? Não tem problema. Eu já não... Mas lá será tudo novo. A Bíblia fala que Deus vai criar novos céus e nova terra, inclusive essa terra restaurada. Paulo fala em Romanos sobre isso. Então, não é esse negócio. Nós vamos encontrar os nossos entes queridos lá, vamos reconhecê-los. A Bíblia fala sobre ruas de ouro, portas de pérola. Agora, entendam, isso é figura de expressão. João está vendo aquilo, Ezequiel está vendo aquilo, João escrevendo o Apocalipse. Ele fala assim, é como isto? Porque faltavam palavras para ele. Rios
uma água tão cristalina, como se fosse de cristal. O seu Davi Cox, ele foi diretor, na minha época, no Palavra da Vida, lá do seminário. E ele conta que quando ele era criança, ele ganhou de presente não sei como chama aqui em São Paulo, um triciclo. Lá em Minas é velocípede. Ganhou um triciclo. E o Davizinho ficava para baixo e para cima com aquele triciclo. No domingo, na escola bíblica dominical, aqueles flanelógrafos, ainda da época da PEC lá, vinha lá. E a professora, a tia, falando sobre o céu. E mostrou o céu, aquela coisa toda linda, magnífica, e as ruas de ouro, toda dourada. E aí a professora pergunta assim para os meninos: quem quer ir para o céu? Eu, tia. E o Davizinho de mão abaixada. Mas Davizinho, você não quer ir para o céu? Tia, eu posso levar meu triciclo? Claro, olha a lógica dele. Para que essa rua de ouro se eu não posso andar com o meu triciclo? Para que esse rio de águas cristalinas se eu não puder pescar nele? Quem já imaginou a gente acampado lá? Hein? A gente tem que entender essas coisas. Deus está preparando para nós o que há de melhor. Paulo em Coríntios vai dizer o seguinte: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fica agarrado nisso aqui, atrás dessas coisas que nos corrompem. Olha aqui, oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Vê se essa não é a realidade nossa. A gente se acomoda, se conforma com esse mundo, se envolve com as coisas aqui. Nós abrimos mãos daquilo que realmente é importante. Nós não temos tempo mais para ler a Bíblia, nós não temos tempo mais para fazer um culto doméstico, nós não temos tempo mais para estar junto com a família, ao redor de uma mesa, nem para comer. E Satanás foi criando esse mundo aqui, e a gente foi, que bacana. Eu conheço pessoas que têm 3 empregos, não é por questão financeira, não. E aí, por exemplo, não consegue estar conosco aqui hoje. Porque está trabalhando. Um dia a conta chega. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui é transitório. Somos peregrinos. Aliás, estude a história dos peregrinos. Um grupo cristão. Essa consciência, os puritanos, essa consciência, nós vamos viver aqui o tempo que Deus nos permitiu para viver aqui, para a honra e glória dele, para proclamar o nome dele, mas o nosso ponto final é o céu. A nossa morada é o céu, não é aqui. Isso aqui, que é isso? É tipo o seu internato que você fez. Vai lá para o internato, passa um tempo lá, mas depois volta para casa. O nosso verdadeiro lar é o céu, não é aqui. Então eu não tenho que ficar apegado tão somente àqueles 5 centímetros de uma corda de 20 metros. Alguns anos atrás, não muitos anos, corria uma teologia, mais ou menos assim, que os cristãos são chamados, aquelas pessoas que têm a cabeça no céu, mas se esquece que o corpo está na terra. Isso foi muito propagado. E a consequência disso é que hoje a cabeça também está na terra.
Por que nós temos que preocupar com a evangelização? Para que nós consigamos levar mais pessoas a Cristo. Porque a gente se importa com aquela pessoa para tirá-la lá do inferno, que é o oposto do céu. Mas também porque será maior o número daquele que já é incontável, daquela multidão que estará no céu adorando o Senhor, fazendo parte da gente. A terra é a morada dos homens. Deus deu para isso. Nós precisamos cuidar, preservar, fazer o que precisa ser feito enquanto estamos aqui. Mas não podemos tirar os olhos jamais da nossa verdadeira moradia, que é o céu. Agora, o que é o céu? Lá no Salmo 115, 16, que nós lemos, diz lá, o céu é do Senhor. O céu é a morada de Deus. A Bíblia está cheia disso, de Gênesis a Apocalipse. Falando sobre isso, do desejo de vários dos servos do Senhor, de estar com Deus. Agora, o céu deveria despertar em nós um desejo maior de estar lá. A gente precisa entender que a salvação não é apenas uma apólice de seguro contra incêndio. Não é o fogo do inferno. Né? Não é só isso. Tem muito mais embutido nisso. E uma delas é a possibilidade, não, a certeza de que passaremos a eternidade com o Senhor no céu. Nesse lugar fantástico, conforme Jesus diz aqui, eu estou indo preparar moradas para vocês. Nós cantamos aqui sobre as mansões. Acho que lá eu vou ter minha casa, minha mansão, com vista para o rio, de preferência, né? Lá. Não sabemos, sabe, essas coisas, um vai morar numa mansão, o outro no, né, quartinho, né? Uma edícula, né? Mas a Bíblia nos garante isso, a Bíblia fala sobre isso, que nós teremos isso. Agora, o céu, a gente precisa entender isso, que o céu tem que despertar em nós esse desejo, essa paixão de estar por lá, e não somente nos momentos de sofrimento, nos momentos difíceis. Como eu citei, dos mártires, dos escravos nos Estados Unidos, de tantos homens e mulheres na história da igreja, nesse mundão de meu Deus, como se diz. De pessoas, não há simplesmente necessidade de acontecer isso, não é isso que Deus quer. Deus não se agrada em ver o nosso sofrimento. Ele permite porque Ele quer nos moldar. Ele usa essas circunstâncias para isso. A gente não pode ficar preso tão somente a isso. Nós precisamos entender que o céu é de possibilidades infinitas. E o nosso anseio, o nosso desejo por estar lá tem que ser assim. Nós paramos de falar, Maranata, vem Senhor Jesus. Não, deixa assim, deixa estar. Para que mexer? Vamos continuar assim? O céu é o nosso verdadeiro lar. Jesus nos prometeu isso. Olha, eu vou preparar, quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Esse tudo pronto não é lá a morada, né? Será que a TV a cabo já foi ligada? Será que o colchão, o fogão, é fogão elétrico, a gás, como é que vai ser? Não é isto, mas todo o escopo estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês.
Assim como o Senhor está preparando, né, mexendo as peças do tabuleiro, nós precisamos estar preparados também. Nós não podemos desligar a chave. As duas têm que estar ligadas. Enquanto estivermos aqui, cumprimos o nosso papel, mas também ansiando por estar com o Senhor. Bill Hybels, ele usa sempre uma expressão que o papel do líder é levar os seus liderados daqui para lá. Ele sempre está usando isso. Daqui para lá. Mas ele percebeu que não adianta ficar mostrando muito o aqui, o lá. Que é a necessidade que as pessoas que nós assimilamos, quando nós mostramos o aqui, e que é impossível continuar nesse estado, nessa situação. Aí nós vamos ansiar lá. Talvez não haja momento mais propício na história do Brasil, na nossa história, do que esse que nós estamos vivendo. O que tem de... Outro dia eu estava conversando com o pastor Silaí, que é pastor numa igreja na Flórida, uma grande igreja de brasileiros lá na Flórida. E ele estava me dizendo, falou, Giovaldo, de 2 anos para cá, o que mudou de gente para a Flórida, para os Estados Unidos, é impressionante. E gente boa. Não é imigrante clandestino, não. É gente que tinha empresa aqui, vendeu, foi para lá, está constituindo empresa, comprou imóveis e tudo mais para lá. Pessoas que falaram assim, eu não aguento mais viver no Brasil. Agora ele foi para lá, mudou para lá, tudo bem, mas o problema continua, porque lá também tem os seus problemas. Vai para a Europa, vai para a Ásia, é a mesma coisa. Então talvez a nossa história não tenha momento mais propício para isso. Para nós vermos que nós estamos aqui, mas não podemos nos conformar com isso aqui, não podemos ficar tão somente presos a isso aqui, nós temos que olhar para lá. E ter uma longa caminhada até chegar lá. Essa coisa de, o mundo, né? Não, Jesus está voltando. Gente, tem mais de 2000 anos que o pessoal fala isso. No tempo de Deus. No tempo de Deus isso acontecerá. Mas na nossa peregrinação, nós não podemos tirar os nossos olhos, o nosso alvo é lá, não é aqui. Nós precisamos entender que este mundo corrompido, como está, precisa desesperadamente de Cristo. Eu queria ler um outro texto para vocês, mas eu vou usar aqui a linguagem da mensagem. Gostei muito do texto aqui. É Filipenses 1, de 19 a 24. Aquele texto famoso de Paulo também. Talvez fique um pouco difícil para você acompanhar. Mas, vamos lá. Filipenses 1, de 19 a 24. Aliás, vou começar do 18. Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, más ou indiferentes. Paulo está falando, ele está preso. E a forma como as pessoas, os soldados, as pessoas contrárias estavam lidando com isso e tentando prejudicá-lo e tudo mais. Paulo fala assim, eu não vou me preocupar mais com essas pessoas. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado, então eu apenas os incentivo. Ok? Vou continuar com esta celebração porque sei como vai terminar. Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo, tudo o que Ele quer fazer em mim, por meu intermédio, será feito. Mal posso esperar para prosseguir meu caminho. Não penso que algo vá me perturbar, nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nesta cadeia
colabora para fazer Cristo mais conhecido. Não importa que eu viva ou morra. Sabe por quê? Escute o que ele vai falar na frente. Eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou mensageiro de Cristo. Morto, sou seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda. Não há como eu perder. Enquanto existo nesse corpo, tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, estaria numa situação complicada. Uma escolha difícil. O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias que eu não consigo pensar em nada melhor. Mas, às vezes, por causa de vocês, por causa do que vocês estão enfrentando, me convenço de que é melhor continuar por aqui. Então faço planos de estar aqui mais um pouco na companhia de vocês, observando seu crescimento e sua alegria nesta vida de confiança em Deus. Preparem-se para um grande encontro. Quando eu for visitá-los outra vez, vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia uns dos outros. Isso aqui tem que ser o nosso padrão. Nós temos a noção exata de que morrer é lucro. Porque simplesmente ou completamente estará com Cristo. Não há nada melhor do que isto. Nós sabemos disto, mas se Deus quiser que eu continue aqui nessa terra, eu vou viver enquanto viver em função dos outros, para o bem dos outros, que seja levar os outros a conhecer a Cristo também. Assim como eu conheço, assim como nós conhecemos. Se Jesus viesse me perguntar, e é o que Paulo está falando, Senhor, eu prefiro estar com o Senhor. Mas se o Senhor quiser, eu fico aqui ainda, em amor às pessoas. Esse tem que ser o nosso padrão. Isso tem que ser o que nós precisamos fazer. Esse é o estilo de vida que Cristo quer para nós, pelo qual Ele se sacrificou, Ele morreu. Porque nessa caminhada, nessa peregrinação, nós estamos cumprindo a sua vontade, o seu querer, caminhando para o céu. Voltando para casa. A casa do Pai. Estamos aqui simplesmente de passagem, queira você ou não. Algumas pessoas pensam assim, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado antes. Não, tudo bem, mas você não vai continuar aqui. Para algumas pessoas, a morte é como um arrebatamento. Uma pessoa que sofre, uma doença terminal, a morte é um alívio. Ela fica clamando por isso, ela fica pedindo, Senhor me leva, Senhor me leva. Agora, o pior de tudo é a pessoa que não tem a confiança no Senhor Jesus Cristo. E aí é papel seu, meu, de tornar Cristo conhecido ao maior número de pessoas possíveis. Você conhece a história do filho pródigo? Imagina a cena junto comigo. Aquele jovem decide voltar para casa. Viu a besteira na qual se meteu e decide voltar para casa. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: os empregados do meu pai levam vida melhor do que eu estou vivendo. Então vou voltar, vou falar com meu pai. Pai, pequei contra o céu, contra ti e tudo mais, mas olha, Senhor, Pai, me faça como um dos teus servos. E quando o filho vai se aproximando, o que acontece? O pai o vê de longe. Isso nos dá a entender que esse pai ficava dioturnamente à janela esperando a volta do seu filho.
E talvez até colocasse um dos seus empregados: olha, eu vou tomar um banho, eu vou ao banheiro, eu vou comer alguma coisa, fica aqui olhando, qualquer coisa me chama. E quando ele vê o filho vindo de longe, ele corre ao encontro do filho. E o abraça, e o ama. Ele é o pai, porque sabe que seu filho voltou para casa. E Jesus aplica essa parábola, essa história, ao nosso Pai amado, que nos ama, que nos deu a oportunidade de passarmos por essa terra, desfrutarmos de tudo que tem aqui, mas de voltarmos para Ele, quem sabe levando mais filhos do Pai, levando mais irmãos juntos. Eu queria finalizar lendo Apocalipse 22, de 1 a 5. Não precisa pegar sua Bíblia, não. Eu vou usar essa mesma linguagem aqui da mensagem. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e à medida que eu fosse lendo, você fosse imaginando esta cena. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro, direto para o meio da rua. A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro. Seus servos prestarão culto a Deus. Quando o adorarem, se verá na fronte deles o reflexo de Deus. Nunca mais haverá noite. Ninguém vai precisar de luz de lâmpadas ou da luz do sol. O brilho de Deus, o Senhor, será toda a luz de que precisarão, e com Ele eles vão governar para sempre. Pensa um pouquinho nisso. Aproveite um momento e cristaliza isso na sua mente. Olha o que está esperando você. Talvez haja necessidade de pedido de perdão a Deus. Senhor, me deixei envolver tanto com as coisas deste mundo. E tenho me preocupado tão pouco com as coisas celestiais. Peça a Deus o perdão. Pai amado, glorificado seja o teu nome, desde agora para sempre. Tu és aquele que habita num alto e sublime trono. Mas tu és aquele também que visita o abatido e contrito de coração. É dessa forma que nós nos encontramos agora, Pai. Contritos, diante do Senhor. Buscando o teu perdão, tua graça, tua misericórdia. Assim como o Senhor perdoou os nossos pecados, o sangue de Cristo nos lavou de todos os pecados. O teu perdão também se estende agora. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está. Obrigado, Pai, pelo céu, o nosso verdadeiro lar. Senhor, que cada um de nós aqui possa sair daqui nesta manhã
convicto, Senhor, de que nós podemos desfrutar do melhor aqui e agora, peregrinando, caminhando em direção ao céu, em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós. Pai, que a gente consiga se desligar mais daqui da terra e nos focar em Ti, Deus, na Tua presença. Que a gente deseje ardentemente, verdadeiramente estar contigo. Mas conceda-nos, ó Deus, a oportunidade, a sabedoria, o discernimento, de enquanto estivermos aqui, enquanto Tu quiseres que estejamos aqui, que a gente possa fazer diferença nesse mundo, transformar esse mundo, levar mais e mais pessoas para Ti. Vamos povoar o céu, Pai. Vamos povoar o céu. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, é a nossa oração. Nós estamos indo para casa. Nos espere que estamos chegando, pois oramos em Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês.